mais perdido impossível. Por quê? O que aconteceu? O que aconteceu é que eu estou fazendo uma pesquisa aqui para a faculdade sobre sociedade política. Temas que você adora, Então, né? você já imagina meu drama, né? Obrigado. Mas eu acho uma ótima oportunidade para você começar a estudar e entender um pouco mais sobre política. Por quê? Esse ano tem eleição, você lembra disso, né? Você tá brincando. Não. Você acha que eu tô pensando em eleição? Sério, chegar no dia da eleição, sabe o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Eu vou chegar lá e vou votar em branco. É isso que eu vou fazer, porque eu não vou perder meu tempo com política. Mais, eu não vou perder meu tempo com político. Não, tudo bem, mas você sabe que esse pensamento é errado, né? Errado por quê? Porque na eleição que a gente pode mudar o rumo das coisas. Você não vive reclamando que a educação não recebe investimento? Todo dia você não reclama que a passagem aumenta e ninguém consulta a população? Então é na eleição que você pode votar em outra pessoa, mudar o governo. Isso é papinho. Não, não é papinho. E você precisa lembrar de duas coisas. O quê? Primeira, nem toda política é igual. E a segunda, política vai muito além de político. Mas eu acredito que existam outras pessoas que, assim como você, não conheçam, não saibam o real conceito de política, o seu verdadeiro significado. E você, sabe definir política? Hoje em dia, a política eu não consigo nem dar uma definição o que é política. É uma forma de ganhar dinheiro, vamos dizer, uma empresa. Porque lá dentro do plenário tem muito empresário, assim. Hoje em dia não tem ninguém que olhe pelo Brasil. A arte da troca, da diplomacia, são os interesses do todo discutidos por poucos. Para mim, a política, ela deveria de ser uma forma de beneficiar a população como um todo. A palavra política surgiu na Grécia Antiga e adquiriu diversos significados ao longo da história. O filósofo Aristóteles, que viveu no século IV a.C., dizia que a política era o conjunto de ações relacionadas à cidade e que o objetivo era trabalhar pelo bem comum. Com o tempo, a política ficou restrita à forma de exercer e manter o poder, prática que, infelizmente, se manteve nos dias atuais. Em essência, podemos definir política como ações que envolvem as questões públicas e que impactam a coletividade. Portanto, todos nós exercemos política. Hoje, quando nós falamos de política, a primeira impressão que nos vem à cabeça é a ideia de descrédito, de desconfiança em relação às instituições políticas, à política de uma forma geral e aos políticos de uma forma mais específica. E quem se distancia da política acaba esquecendo que o nosso cotidiano é regido pela política, pelas decisões políticas ou pelas omissões em relação às decisões políticas. Tanto a passagem de ônibus como o preço do alimento, a escola dos nossos filhos, tudo é regido por decisões políticas. E se a gente não toma essas decisões políticas ou não participa dessas decisões políticas, nós deixamos que outras pessoas decidam por nós. O pior analfabeto? O analfabeto político. Ele não fala, não ouve, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, da farinha, dependem das suas decisões políticas. O analfabeto político, ele é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo: eu odeio política. Ele não sabe, o imbecil, que da sua ignorância política é que nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior, de todos os bandidos, o político vigarista. É corrupto, lacaio dos exploradores do povo. Seis passos para você deixar de ser um analfabeto político. Passo número 1. Para de dizer que odeia política. E, acima de tudo, para de odiar a política. Tudo é política, gente. Política são as relações humanas. Cumprimentar o porteiro é política. A gente discutia que é política. Você assistir esse vídeo é política. Você, nos seus vídeos, não falar sobre política é política.
Você não querer discutir política já é política. As pessoas associam política a uma noção de política institucional, ou seja, política partidária, deputados, senadores, como que funciona o sistema. Também é possível fazer uma micropolítica. Não, a gente não odeia política, a gente faz política no dia a dia. Não querendo ser ingênua e achar que se a gente meditar e der bom dia pro porteiro, resolve-se o problema da luta de classes, porque isso é idiotice falar também. Acha que política tem a ver só com voto e não com práticas cotidianas. Não, e não com visões de mundo também, né? Com posicionamentos. O voto deveria ser consequência do que acabo de dizer. Não tem como você fugir disso. Então é melhor você encarar isso de frente e virar e falar: bom, a política tá aí, é um mal necessário, é um bem necessário, deixo me instrumentalizar para conseguir ler o mundo. Passo número 2. Instrua-se. Tem muitos cursos online, gente. Tem pessoas santas no mundo que vão lá, filmam aulas, sobem no YouTube as aulas, organizam esse material e você só precisa dar play e gastar banda larga. É importante falar que são cursos dados por pessoas que estão embasando o conhecimento, porque existe uma diferença entre você ouvir a opinião das pessoas, que é o nosso caso. É diferente você assistir um vídeo bonitinho do YouTube, um vídeo legal não sei de quem, ou você de fato ter um conhecimento sobre ciência política, sobre ciência econômica, sobre ética, etc., dado por alguém que tem um conhecimento legitimado. Número 3. Quando você estiver se instruindo, entenda a que classe social você pertence. Entenda o que é uma classe social. Mesmo que você ganhe 15 mil por mês, mas dependa do seu salário. Você é assalariado, querido, você não é rico. Você está melhor que muitos dos brasileiros, mas você é assalariado. Se você perder o emprego, você está na rua da amargura. Ainda que você esteja ganhando 15 mil, provavelmente o seu trabalho vale mais. Vale mais. Porque esse recorte de classe é importante para que você não faça o papel ridículo de você sair bradando que defende tradição, família e propriedade quando você é dono da própria casa e de uma chácara, no máximo. Ou nem de nada, né? Nem de nada. Você mora de aluguel, tá ferrado e tá, na verdade, se posicionando favorável ao opressor. Favorável à classe que tá te ferrando completamente, em vez de você ter o mínimo de compreensão. Você pode até optar por isso, mas reconhecendo que você está se colocando de um lado que não é o seu. Quando você chegar ao ponto de reconhecer que você está se colocando de um lado que não é o seu, pergunte-se por quê. 4. Tenta pensar na realidade dos outros, porque a sua realidade é diferente. Eu vou falar um assunto polêmico e sair correndo. Bolsa Família! Tenta entender que para uma pessoa, às vezes, R$100 é muito dinheiro. Parte de você entender o mundo significa você entender a realidade dos outros também. Aprenda a conversar. Não só aprender a conversar para ouvir a experiência do outro e da realidade, mas para elevar um pouco a conversa para o plano das ideias. Só que para conversar sobre ideias, você tem que ter ideias. Então, para você ter ideias, você tem que se instruir. Então, dá tudo concatenado, você tá entendendo? Aprenda a desconfiar. Desconfie. Desconfie do que sai no jornal. Desconfie do que sai na televisão. Desconfie de qualquer pessoa que te dê uma solução rápida para qualquer coisa, porque o mundo é muito complexo para ter uma solução rápida. Porque, gente, pelo amor de Deus, se fosse tão rápido assim... Já tinha rolado, né? Já tinha rolado, né? Vamos combinar? E as coisas não vão ser de uma hora para outra. Não, você não vai tomar um remedinho e vai acordar no mundo dos pôneis. Isso não vai acontecer. A gente vai ter que esperar o processo histórico.
se houvesse a chance de existir, mas não existe nenhuma pessoa neutra politicamente e não existe o apolítico. Existe a pessoa que condena a política partidária, até com bons motivos. Ser apolítico é, em geral, ser mais covarde do que uma crítica social. Você é político todo o tempo. Agora, aquele que diz, não me interesso na discussão política, é o mais útil ao político corrupto. Preciso entender que eu tenho direito a estar no mundo e os outros também. Preciso entender que eu não posso usar minha mochila no avião ou no ônibus, na balsa ou em qualquer lugar como uma arma de guerra. E cada vez que eu me viro, faço como uma tartaruga ninja com seu casco e vou batendo nas pessoas. Preciso entender que eu não posso escutar o som alto, como eu já disse no início, especialmente em espaço público. Etiqueta é fundamental para eu existir, porque ela faz a passagem do micro para o macro. E eu começo a entender que sim, eu tenho direito e dever de brigar e denunciar um político corrupto. Mas, para isso, o mínimo que eu tenho que fazer é começar a viver minha vida eticamente. Ou seja, aquilo que eu insisto há bastante tempo na internet, e vou voltar hoje. Não existe sociedade humana onde o Estado seja corrupto e a população honesta. Não existe sociedade humana onde a população seja corrupta e o Estado seja ético. Em todos os países do planeta, governo transparente, governo não corrupto, significa sociedade respeitadora de regras éticas. É muito mais grave afundar a Petrobras do que pegar um atestado médico falso. Mas quem afundou a Petrobras pegava atestado médico falso na juventude. Porque é uma educação que vem da base, gente. Políticos de todos os partidos, de todas as colorações que possam se envolver em falcatruas, fazem parte de uma sociedade que se escandaliza com o topo e é tolerante demais na base. E você fala livremente, sempre de uma maneira provocativa, e sem fugir a nenhum assunto. Por exemplo, o seu vídeo falando sobre corrupção, no momento onde... O momento que eu vi esse vídeo, que viralizou, foi um momento que estava se falando muito sobre corrupção e só tinha um ponto de vista, que era... A maioria das pessoas pensava que o corrupto é uma coisa que acontece que está longe da gente e de que a gente tem que extirpar da sociedade, que o maior problema da sociedade é a corrupção do outro. E você trouxe um outro ponto de vista. É isso? Eu gostaria de dizer, porque o público adoraria, Lázaro, que nós somos todos profundamente honestos, somos aquilo que os advogados chamariam de probos, pessoas experimentadas na ética e somos governados por ladrões. Essa é uma frase de Carlos Lacerda durante a crise de 54. Somos uma nação de trabalhadores honestos governados por ladrões. Isso é bom de dizer porque o público adora esse tipo de coisa. Ou seja, nós estamos isentos. O mundo lá em cima é que é o problemático. Eu insisto, eu tenho dito sistematicamente, não existe governo corrupto numa nação ética. E não existe nação corrupta com governo transparente e democrático. É sempre entre governo e nação há um jogo. Então, em nações onde o trânsito funciona, como na Suécia, em nações onde se pagam os impostos mais corretamente, em geral nessas nações, o governo é mais transparente. Então, eu acho que a corrupção é um mal social. É um mal coletivo e não apenas do governo. Como eu disse aquela primeira vez que você citou, eu seria muito feliz se todo o problema estivesse concentrado num partido. Pois bem, este partido não está mais no poder neste momento e as denúncias de corrupção continuam. Então vamos afastar o outro partido também. Você acha que isto nos conduziria ao paraíso? Ou que antes da existência deste partido e dessas pessoas, aqui era terra de gente experimentada na honestidade? Eu vejo corrupção no trânsito, eu vejo corrupção no dia a dia, e como professor faz 33 anos que eu recebo atestado médico falso de aluno que perdeu prova. Então, é o governo que está em jogo ou é um comportamento social do qual o governo também faz parte?